Sejam bem-vindos ao podcast do Médicos de Olhos S.A. Eu sou o Dr. Hamilton Moreira e eu gostaria de iniciar explicando o nome do nosso podcast, que é Livre-se dos Seus Óculos. Nós escolhemos esse nome porque muitas pessoas nos procuram como oftalmologistas. Eu sou médico oftalmologista, nós temos uma equipe de médicos oftalmologistas e as pessoas nos procuram frequentemente para se livrar daquela dependência dos óculos. Usar óculos é muito gostoso, é bonito e agradável, para falar a verdade. A dificuldade que nós vemos nessas pessoas é essa dependência dos óculos. E é claro, existem estudos sobre isso. E então nós resolvemos fazer o podcast baseado nessa demanda que existe em nossa sociedade para que as pessoas possam ficar independentes daquela necessidade imperiosa de usar os óculos. Baseado nisso, então, nós estamos trazendo vários convidados aqui ao podcast Ser Médico e para tentar ilustrar esse assunto. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui conosco, uma moça fantástica que faz parte assim do coração do Médicos de Olhos, dos olhos do Médicos de Olhos. Ela é toda especial e logo vocês vão saber por quê. Hoje nós temos conosco a dona Rita Ertal, que recentemente teve uma experiência muito interessante lá no Médicos de Olhos. Seja bem-vindo, Rita. Obrigada, doutora Hamilton. Rita, você não é de Curitiba, né? Não. De onde você é? Isso, eu sou do interior do estado do Rio. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí você acabou aqui conosco e teve uma experiência recente, interessante. Você quer relatar um pouquinho da tua experiência para a gente entender um pouquinho por que você está sentada aqui hoje? Sim, porque eu fiz uma cirurgia justamente para isso, né? Para retirada dos óculos, né? E também estava precisando fazer uma catarata, né? E aí realmente foi muito boa essa cirurgia, porque me colocou mais independente, né? Não ficava toda hora procurando um óculos e a gente esquece o óculos aqui e senta em cima do óculos, né? E realmente foi assim me senti mais livre para poder fazer minhas atividades, né? E eu não enxergava nem bem para longe, nem para perto, né? Entendo. E depois dessa cirurgia, então, eu não precisei nem para longe, nem para perto, que acho que foi multifocal que fala a lente, né? Isso mesmo. E realmente gosto muito de ler, então não preciso de óculos para ler. Fale um pouco sobre... Você é uma pessoa super ativa, uma pessoa jovem e que, claro, tem uma vida social intensa. Fala um pouco sobre a tua vida e, assim, não agora, mas antes, as dificuldades que você tinha, as limitações, talvez, ou às vezes, talvez até uma palavra que possa ilustrar isso, que seria o handicap, ou seja, o que a dependência dos óculos trazia como limitação para a sua vida cotidiana, social, normal. O óculos multifocal, né? A gente, às vezes, não é todos que se adaptam a ele, né? Uhum. Então, eu não me adaptava. Então, eu tinha um óculos para perto e um óculos para longe. Então, isso já dificulta a vida da gente. Dois né? óculos. Dois óculos. Um na bolsa e na bolsa, que a gente usava aquele correntinha sem pendurar. Aquilo é terrível. Horrível. Aquilo não é bom, não. Isso. Então, quando eu precisava ler, era o óculos para perto. Aí, quando eu precisava sair, ver as coisas de longe, né? Porque eu enxergava tudo embaçado. Uhum. Então, eu não era definido o rosto da pessoa. Uma certa distância, pouca distância, eu já não enxergava. Era tudo deformado, né? Então, quer dizer, não era prático para mim ter dois óculos, né? Entendo. Então, para qualquer coisa, qualquer atividade, numa academia, ou você passeando, ou num restaurante. Para enxergar bem. Para enxergar bem. E como eu não me adaptei, né, a esse óculos, então eu tinha sempre dois, né? Deixa eu entender assim, se eu te encontrasse no ano passado,
antes da cirurgia, num casamento? Você ia no cabeleireiro, maquiagem e tal. Você, como é que era? Você punha um óculos, não punha? Tinha as fotografias com as amigas? Na hora de tirar foto, porque Ah. mulher é vaidosa, né? Ah. Gosta de... Então, na hora de tirar as fotos, eu escondia o óculos. Mas eu tinha que ter o óculos para enxergar a festa, para participar das reuniões, né? E realmente é uma coisa boa, mas é uma coisa que pesa, né? Okay. Inclusive, me pesava assim... Chegava até a ferir um pouco o nariz. Sim, entendeu? Porque precisava sempre estar usando, né? E então eu depois dessa cirurgia, eu fiquei assim, não podia me maquiar também. Agora vamos falar. Para maquiar também era uma coisa horrível, porque não enxergava nada. Comprava aquele espelho de aumento. Aquele espelho de aumento. Né? Que também não adiantava muita coisa, né? Você chegou a comprar aquele óculos maluco que vira para um lado e vira para o outro? Aquele é muito estranho. Aquilo. É estranho. Mas depois da cirurgia eu não precisei nada disso. Ficou legal. Nós já vamos falar sobre isso também, mas ainda quero explorar o antes da cirurgia. Sim. Muito bem, então você falou já que no casamento você ia de óculos e tal. Ver televisão, você punha os óculos para ver televisão? Tinha que colocar. E leitura? Leitura também. Também. Você é uma pessoa que gosta de dirigir? Para dirigir também. Também, independente, ou seja, você vai a todos os lugares, visitar as amigas e tal. Sim. Totalmente independente. Era totalmente. E tinha que pôr óculos. Tinha que colocar óculos. Na sua carteira de motorista, da habilitação de motorista, diz lá que precisava de óculos. Sim, precisava. Ok, então, você chegava a esquecer os óculos em casa ou não? Com certeza. E aí era horrível, né? Uhum. Porque eu não podia nem ver nem para longe nem para perto, nem quando eu esquecia. Porque a gente sai, às vezes esquece uma chave, esse óculos também é esquecido, né? E aí era ruim por isso, porque limitava totalmente a gente, né? Entendo. E prejudica o dia a dia da gente. Deixa eu explorar você um pouco nisso, que você é muito comunicativa e ilustra muito bem toda essa parte, essa dificuldade que as pessoas têm com óculos. Algumas pessoas falam da parte estética, né? Não, óculos não é bonito. Me parece, pelas suas palavras, em nenhum momento apareceu assim. Teve um momento que apareceu vaidade só, mas a maioria das vezes parece mais um estorvo do ponto de vista funcional, os óculos. Você procurou se livrar dos óculos mais pelo problema estético, pelas inconveniências estéticas, ou mais realmente por essa inconveniência de esquecer óculos, pegar óculos, correntinha, óculos na bolsa e tal, essas coisas todas outras? Foi mais pela parte funcional mesmo, mas que também ajuda a parte estética também, né? Porque você, sem o óculos, eu acho que você fica mais elegante. Não é que o óculos seja ruim, eu acho que tudo tem a hora certa, né? Porque para você também retirar um óculos, a gente que é leigo, a gente tem que ir num médico, né, ver se está na hora, né, o que tem que fazer ou não. Mas esteticamente também não é bonito um óculos, né? E ainda mais quando a gente vai ficando mais velha, aí o óculos não fica muito, não é uma coisa muito elegante, né? A dependência dos óculos que é mas ruim, a né? parte funcional é que realmente incomoda, né? No dia a dia. Verdade. Não é bom. Para mim foi ótimo ficar sem óculos, né? Okay. E aí você é do Rio? Sou né? do Rio. Aí nós, Médicos de Olhos S.A., uma empresa de Curitiba e região metropolitana. Como é que você ficou sabendo da gente? Como é que você acabou aqui com a gente? Pois é, meu filho é oftalmo também, né? Terminou uma residência lá no Rio, no Hospital da Marinha, né? E veio para cá para fazer um fellow. Ok. Né? E na época o senhor era professor dele, né? Isso. E aí ele gostou muito daqui, acho que foi convidado para ficar aqui também, para trabalhar, e está aqui, acho que há 7 anos. Isso mesmo. De 6 para 7 anos, né? E aí ele, como ele é eu confio nele como médico, né? E na formação médica dele,
que sempre fui muito estudioso, muito esforçado, não estou puxando a sardinha para Filho, filho. Filho, filho. Não, mas sempre foi muito inteligente, muito esforçado e sem dúvida. Sabe? E aí ele falou, mamãe, e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos tirar esse óculos? Não vamos, né? E gosta muito aqui de Curitiba, acho que nunca mais volto para o Rio, porque ele gosta daqui. E eu também gosto muito daqui. E aí foi que então que começou essa... acho que está na hora. Ele me examinou, né? E falou, vamos fazer. E me trouxe aqui para Curitiba, né? A mamãe lá é um médico de olhos, é um local excelente, tem todo um aparato que vai né? Que vai ter um bom resultado, né? Na cirurgia. E aí eu falei, então vamos fazer. E aí ele que operou você? Ele que me operou. Então, e hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui no estúdio do Ser Médico. Eu queria convidar o Dr. Felipe Ertal para fazer parte, então, agora do nosso podcast, entrar aqui e falar dessa experiência inusitada, maravilhosa, que é o filho poder retribuir um pouquinho daquele carinho que ele recebeu eternamente da mãe, né? E, de alguma maneira, cuidar da tua mãe e devolver essa alegria, né, essa energia toda que ela tem, não que ela não tivesse com os óculos, também tinha com certeza, mas toda essa liberdade que hoje em dia ela tem e mostra pra gente sem os óculos. Felipe, conta pra gente aí, Ertal, a gente chama o Felipe, seu filho Felipe, de Ertal, aqui entre nós. Ertal, conta pra gente então como é que foi essa experiência, como que você decidiu fazer isso, e a seriedade que é necessária, né? Claro que todos os pacientes a gente trata assim, mas a seriedade necessária para encarar uma cirurgia na sua própria mãe. Explica um pouquinho essa experiência, como é que foi, por favor. Então, assim, eu já tinha feito a cirurgia do meu pai, né? Então, previamente, né? A gente pode até falar sobre isso um pouco. Só que, uma vez eu conversando com o senhor, e o senhor já operou ambos os pais do senhor também, eu falei, doutor, eu acho que eu tenho que operar minha mãe. Minha mãe estava com uma catarata ainda pequena, mas tinha uma dependência muito grande do óculos e prejudicava muito a qualidade do dia a dia dela. A gente, por morar longe, né, a gente estava sempre fazendo FaceTime, eu via mais o queixo da minha mãe às vezes, porque ela não falou aqui, mas ela também tinha um multifocal. E quando ela estava com multifocal, aí ela não se achava direito, era aqui embaixo no queixo. Então, os prints que eu tenho às vezes rindo com ela são mais da parte de baixo aqui dela, porque ela usava a parte inferior do óculos, né? E aí essa queixa a gente já tinha conversado, mas operar a mãe é um pouco diferente de operar o pai. E aí, para mim, um pouco, eu conversei com o senhor e falou, realmente é mais difícil. E tomar essa decisão, eu tenho um monte de excelentes cirurgiões por perto, né? Enfim, e tomar a decisão de operar minha mãe foi baseada, assim, numa confiança mesmo que eu tenho com ela, a gente sempre foi muito próximo. E é lógico que eu também não fui pra guerra sozinho, sem arma, né? Então, eu trouxe ela para cá porque, enfim, a gente tem tudo de tecnologia aqui, isso não é nenhuma demagogia falar isso do nosso serviço, porque a gente tem realmente tudo aqui. Então, eu tinha laser, que me assessorou na 50% da cirurgia dela. Eu opero numa quarta-feira de manhã, para quem não sabe, eu opero junto com o Dr. Hamilton, então eu tinha do meu lado uma pessoa que tinha muita experiência para me auxiliar caso eu tivesse algum tipo de dificuldade. E tem uma equipe toda por trás, você sabe, né? A gente tem um background de retina, de tudo que eu pudesse fazer. E eu sempre tive muita confiança no serviço que eu tô. Então, eu sabia que qualquer problema que eu tivesse, eu ia falar, doutor Hamilton, preciso disso. Então, nós vamos para isso. Se eu tivesse deixado ela na mão de um outro colega, com certeza ia tratar super bem. Mas fica aquela dúvida, né, doutor Hamilton? Se eu não opero e tem algum tipo de problema, alguma dificuldade na cirurgia, eu penso, puxa, se eu estivesse operando, talvez eu conseguisse resolver, né? E então eu preferi matar no peito e fazer com calma mesmo. Foi uma cirurgia muito tranquila. A gente operou na hora certa, né? Legal. Diferente do meu pai, que a gente operou. Eu acabei operando meu pai durante o fellow aqui que eu fiz em Curitiba. E meu pai foi deixando a catarata avançar. E meu pai tinha uma catarata branca num dos olhos, né? Então, foi uma cirurgia mais difícil para fazer, mas graças a Deus foi tudo bem. Nós já vamos chegar nesse timing da cirurgia, mas eu queria saber de você, Rita, porque eu, Ertal, para nós é basicamente rotina a pessoa deitar e a gente operar. Como que foi o dia da operação para você? Você
ficou muito ansiosa, estava na mão do filho, então estava tranquila. Como é que foi isso? Conta um pouquinho sobre o medinho que normalmente existe. Sim. A mãe tem mais medo, menos medo porque está na mão do filho. Como é que é? Não, olha, eu não tive medo, Uhum, porque eu confio nele, certo. entendeu? Confiança E acho, no médico, sim, então, é muito importante. É muito importante a gente confiar. Uhum. E se tivesse de acontecer qualquer coisa, poderia acontecer na mão do meu filho, de outro médico também. E eu acho que pode realmente acontecer alguma coisa, independente de ser bom também não ser, mas em termos de confiança, eu fui tranquila, né? Então não fiquei nervosa, fui tranquila. Você lembra da cirurgia? Você lembra dos passos da cirurgia, do seu filho operando? Ou Eu é uma lembro coisa que ele coloca uma música sempre para poder fazer a cirurgia. Ok. Colocou. Eu acho que você colocou umas músicas até bem alegrinhas, né? Sertanejas. É que nem sempre a gente consegue fazer isso, né, Tommy? Você sabe como é que é o fluxo. É muito dinâmico, cirurgias. Às vezes os pacientes tendem a pensar que é uma coisa super... não é que não seja organizada, mas a gente não é um McDonald's que a gente tem que entregar cada hambúrguer em 1 minuto. Né? A gente tem pacientes que demoram mais, menos, então cada cirurgia tem uma demanda. Claro. Então, quando eu consigo, às vezes eu pergunto pro paciente o que ele gosta de ouvir, né? Aí eu jogo lá na sala, né? Tem paciente que gosta de ouvir sertanejo, como eu sei que minha mãe gosta, tem lá um Roberto Carlos, um negocinho. Seja que interessante, você relata, Rita, a música, relata, né, o dia da cirurgia, o carinho, mas não existe, pelo que eu entendo, um trauma na cirurgia. Não existe trauma nenhum. Inclusive, fui muito bem tratada pelas recepcionistas, pelas as meninas que recebem, né? A gente ali, o anestesista também muito educado, tudo muito organizado, né? E realmente isso também dá confiança, a gente saber aonde a gente vai ser operada, né? Claro. Então a gente fica mais tranquila. Você sabe que, assim como o Hertal também faz essa cirurgia, né? E no escritório onde as pessoas conversam sobre o dia da cirurgia, vão agendar, eu tenho um quadrinho assim, que é uma roda, sabe aquelas rodinhas de bicicleta de infância, que é a rodinha sobressalente, a terceira, a quarta roda, e que tem um artista plástico escreveu embaixo, confiança. Eu adoro aquilo, porque basicamente ilustra o que você está mostrando para a gente aqui, né, de uma maneira absolutamente cristalina, ou seja, se você tem confiança no médico, as coisas fluem mais fácil para o coração do paciente, para a decisão que precisa ser tomada, para entregar a visão né, na mão de uma outra pessoa, isso não é fácil. E eu também, e ele também ficou muito feliz em me operar, então ele ficava doido, porque a gente vai com, acho que põe um tampão, ele estava doido para tirar, e já logo depois, quando tirou, mamãe, lê isso aqui, me deu um negócio pequenininho, logo para testar, você lembra disso? A gente foi num lugar para comer um hambúrguer aqui, acho que não sei se o Hamilton vai lembrar, mas a gente saiu de lá, ela com fome, eu fiz uma cirurgia, com ela a gente fez uma cirurgia sem injeção, foi só com uma anestesia tópica, né? Sim. E aí passou um tempinho, a gente foi numa hamburgueria famosa aqui, e aí eu falei, vamos ver se você consegue ler aqui o cardápio. Aí eu filmei, aí fala pro Dr. Hamilton que eu já tô enxergando. Aí tem um vídeo dela falando já. Foi bem rápido a recuperação dela. Tem um vídeo seu que eu acho fantástico, que você tá, eu não sei nem como é que você fez aquilo. Passou uma agulha, um fio na agulha assim, mostrar pro filho, eu acho, foi isso, né? Eu estava lá. Estava no Rio fazendo isso. Não, estava aqui em Curitiba. E ele tinha um botão da camisa que ele queria que eu pregasse. Eu sou péssimo com isso. Aí eu falei assim, me dá aqui que eu vou colocar. Ele falou, mamãe, você vai pôr na agulha, mas um buraquinho pequenininho, né? Falei, claro, né, Felipe? Você não me operou? Agora estou enxergando tudo. Aí eu coloquei... Eu fui filmar também, né, para poder ver o que você está fazendo. Quero filmar para ver se dá mesmo. Isso. Foi de primeira lá. Foi de muito primeira. Legal. Foi engraçado. Aquele filme é muito legal. Pois Ilustra um pouco para a gente, assim... Porque, por incrível que pareça, Rita, eu tenho 40 anos de formado, mas não é frequente esse tipo de contato. Eu também operei minha mãe e também, de vez em quando, eu vejo ela lendo coisas na sala que muita gente não consegue ler sem óculos, né? A maioria das pessoas não consegue ler. Então, eu tenho esse contato através da minha mãe, eu tenho contato através de alguns relatos de pacientes, mas você, com a sua jovialidade, mostrar, assim, aquele fiozinho passando dentro da agulha, aquilo achei fantástico. Conta mais
para a gente, assim, das coisas que hoje em dia você tem prazer de fazer e que você talvez antes tinha alguma limitação com óculos. Coisas do cotidiano, coisas que eu já escutei assim de passagem, você falando assim, que dá alegria de se falar assim, poxa, eu consigo fazer sem óculos. Sim, vou falar. Mas antes eu vou falar da cirurgia ainda, quando eu entrei para a sala de cirurgia, que eu escutei a música e ouvi também eles falando, conversando, né? Então, assim, porque a gente logo fica assim, no olho, vai mexendo no olho da gente, né? Mas realmente foi assim muito bom fazer essa cirurgia para mim, justamente para isso. E na hora da cirurgia, eu pelo menos, não senti medo, não senti nada, percebi as coisas que estavam acontecendo. Né? Diz, Felipe, que eu falei um pouquinho, porque eles dão uma sedaçãozinha para gente. Isso né? mesmo. E que eu falei, eu não sei se é brincadeira dele, mas você falou tanta besteira. Acho que isso é um dos motivos que causa um pouco de ansiedade nos pacientes, né? Como é que vai ser a cirurgia? Ontem mesmo a gente estava operando, né? E aí na terça-feira uma paciente me mandou uma mensagem: doutor, eu queria rever com o senhor como é que é a anestesia, porque eu quero ficar apagada na cirurgia e tal. E existe uma certa segurança, né, no processo cirúrgico nosso, que a gente depende um pouco que o paciente não durma completamente, né? O meu pai, quando ele dorme, ele joga bola, ele dá cabeçada, ele conversa com as pessoas. Então, na cirurgia de catarata, a gente precisa de o máximo de tranquilidade e colaboração. Mas é sadio, é uma forma... A experiência do paciente é muito saudável, não tem dor, como a mãe falou, mas a pessoa tem que estar num plano ali onde se a gente falar, já estamos quase terminando, tudo bem? Sim. Tá tudo bem. E aí a gente segue. Aproveitando, especialmente para o pessoal de casa que ainda não passou pela cirurgia, a maioria das pessoas, você operou os 2 olhos. Sim. Não opera no mesmo dia os 2 olhos, né? Quanto tempo entre um olho e outro? Olha, o meu demorou um pouco, porque foi em final de ano, aí teve a passagem de ano, então acho que fechou. A gente demorou uns 20 dias, mais uns ou menos. 20 dias. Isso. Normalmente, Hertal, você opera entre um olho e outro, você leva mais ou menos quantos dias? Você gosta, assim? O meu protocolo, né, doutora Milton, é normalmente ver o paciente na semana seguinte, e por uma questão, assim, de dar tempo para toda a equipe preparar a papelada, enfim, organizar o paciente, eu dou um intervalo de 15 dias. Mas quando a gente opera, por exemplo, um paciente que vem de outro estado para operar, né, o paciente veio recentemente, uns 2, 3 meses, veio de Brasília operar. A gente operou numa segunda-feira, operou um olho, numa quarta-feira, perdão, a gente operou um olho, na outra quarta-feira a gente operou outro olho. Eu não gosto de um intervalo tão próximo, porque a gente aprende um pouco com o primeiro olho quando a gente opera, então se a gente, por um acaso, a gente tem que fazer algum ajuste de trajeto para no segundo olho, a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que observar essa recuperação do paciente, né? Legal. Agora, se uma pergunta de médico para médico, você fez uma lente trifocal nos 2 olhos da Rita ou como é que você fez? Isso. Trifocal. Explica para o pessoal de casa agora como que é uma lente trifocal que você põe dentro do olho. Tá, então vou colocar como eu explico para os pacientes lá no dia a dia, né? Quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, a gente substitui uma lente natural que a gente tem dentro do nosso olho, que se chama cristalino. Essa lente natural, quando a gente é jovem, tem a capacidade de enxergar para longe, para perto, e a gente, quem não precisa de óculos, não precisa de óculos, né? Vai conseguir fazer todas essas atividades. Quando a gente vai ficando mais velho, essa lente vai ficando um pouco mais cansada, né? Para as mulheres eu falo que está um pouco mais flácida, está um pouco mais difícil de fazer a movimentação que ela precisa fazer, e a gente começa a precisar dos óculos para perto, e muitas vezes para longe e para perto, como era o caso da minha mãe. E aí, quando a gente vai substituir essa lente, a gente tem vários modelos. E aí, na hora da cirurgia, existe uma parte dentro da oftalmologia que é a biometria, que é um estudo biométrico do olho, que é um capítulo sobre isso, né? Não é fácil. Na verdade, uma das coisas mais difíceis de fazer é você tentar estudar qual é a melhor lente para colocar no olho de um paciente. E aí, por um acaso, eu tenho esse exemplo em casa, né? Então, assim, para o meu pai eu fiz uma coisa, para minha mãe eu fiz outra, porque eles não são iguais, né? Não são pessoas com as mesmas demandas, né, visuais, e nem com o mesmo olho. Então, a gente fez todo um estudo anatômico do olho da minha mãe, tudo quanto é exame a gente passou antes para poder ajudar. Quanto mais informação o médico tem, não só do caminho óptico que a luz vai seguir dentro do olho, como também as características fisiológicas do olho, se está tudo funcionando bem, se a lágrima está boa, se não está, enfim, para a gente poder tomar essa decisão. E aí, a minha mãe tinha uma demanda, né? Ela não sei se ela vai lembrar, mas assim, doutor Felipe, eu só queria tentar me maquiar depois da cirurgia sem óculos. Aí,
eu falei, puxa, para chegar nesse objetivo, nós vamos ter que lançar a mão de algumas tecnologias. E aí, a lente hoje trifocal que a gente utilizou, eu acho que, na minha opinião, é a que mais dá independência, o que mais se assemelha ao cristalino natural. E aí, para o paciente, a gente sabe que o médico ele não consegue ter uma certeza do que vai ser os resultados depois, né? A gente não é Deus, né? A gente consegue tentar prever os resultados, mas eu sempre aviso, olha, se você fizer a cirurgia de catarata e colocar uma lente monofocal dentro do olho, aqui fora provavelmente você vai precisar de uma multifocal, né? Aprendi isso com o senhor. E se a gente colocar dentro do olho uma lente multifocal, pode ser que aqui fora você precise de um óculos de descanso, um óculos de auxílio, né? Muitas vezes não, é o caso da minha mãe. Minha mãe, se eu falar para minha mãe que ela precisa de um óculos de auxílio, ela vai me tacar uma cadeira, porque ela não quer, e não demanda mesmo, na verdade, para o dia a dia dela, né? Mas em alguns casos, sim. Então, o objetivo de tudo isso é tornar, acho que a vida do paciente mais independente. Acho que essa é a melhor, é o tema da gente estar aqui, né? A gente tornar mais independente. Ele pode ser um auxílio para um determinado trabalho, né? A pessoa é ourives, né? A pessoa, o mexe com joias, por exemplo, ele vai ter que ter um detalhe, às vezes, no que ele faz, e talvez um óculos vai dar mais performance para ele, que demanda isso. Mas meu pai que está num sítio lá, por exemplo, ele não quer muito essa demanda, talvez, de detalhes. Ele quer saber de viver a vida dele lá tranquila, sem essa demanda visual que uma pessoa que trabalha com coisa meticulosa faz, entendeu? Exato. Então tem que entrar na vida do paciente, né, doutor Milton? É isso que a gente tem que tentar Você fazer. ilustra muito bem na tua resposta, porque existe uma miríade de opções para a gente, de lentes intraoculares, e que a gente tem que orientar o paciente para a melhor lente. Algumas pessoas fazem uma pergunta que eu acho tão, assim, sem importância. Qual a melhor lente, a nacional ou a importada? Poxa, se tivesse, tipo, aquela meia, né, um one size fits all, né, ou seja, um só para todo mundo, então aí a vida seria muito mais fácil. Realmente existe toda uma ciência por trás, e os exames que você mencionou são os exames de segurança, né? Às vezes as pessoas ficam assim, poxa, tanto exames, são os exames que dão a segurança para nós, os cirurgiões, podermos escolher a melhor lente para cada paciente. Rita, voltar para você agora aqui, que você que é a nossa artista aqui, não é o teu filho. Conta para a gente daí. Tua experiência, saiu da cirurgia, teve 20 dias mais ou menos para operar o outro olho, aí fez outro olho, e tua vida hoje em dia, como é que... Conta as alegrias. Como o Felipe falou. Isso. Eu falei para ele, Felipe, quero ver maquiar, porque não consigo, né? E realmente foi, assim, muito bom para várias coisas. Inclusive, depois que eu operei, parece que a gente vê tudo muito mais claro, sabe? A gente vê, assim... Cores. As cores, tudo mais. Uma televisão, a televisão fica mais bonita, os coloridos, né? E eu tinha, mesmo uma distância, eu tinha que ter o óculos para assistir a televisão, para longe, porque para mim já era longe, né? Então, quer dizer, para assistir um filme, ir a um cinema, para ir para cinema, tinha que levar aquele óculos, né? Então, nada disso. E assim, achei assim, parece que fica mais iluminada as coisas, né? Fica mais bonita, né? Eu pelo menos para mim foi assim, tudo mais colorido, né? Então, me deu assim mais independência mesmo a hora que eu caminhava na rua, numa distância de 1,5 metro, assim, 1 metro, eu não enxergava, era tudo deformado. Eu falava isso para ele. Daqui eu não estou te enxergando, Felipe, eu vejo um borrão, assim, né? Então, agora eu vejo tudinho, os olhinhos azul, entendeu? Então, isso para mim foi maravilhoso. E essa questão também de ver tudo mais a cor mais nítida, sabe? Para mim foi muito bom. E para mim foi uma liberdade de ir, de vir, de ler, que eu gosto muito de leitura também, né? Então, para mim não tem dificuldade. O Felipe ainda fala assim, mamãe, você lê muito, daqui a uns tempos vai precisar de um óculos. Eu falei, não, agora não estou precisando de óculos, não, deixa eu ler. Né? Então, para mim foi ótimo. Legal. Foi muito bom mesmo. Você ilustra super bem os benefícios, a promoção de qualidade de vida que essa cirurgia pode fazer. A gente montou esse
esse podcast aqui para trazer um pouco dessa experiência, porque nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Eu queria agradecer muito a tua presença. Você é uma pessoa comunicativa, linda, e realmente, como eu falei no início, você faz parte do coração do Médicos de Olhos, com essa fantástica história que o teu filho operou você. Eu fico muito orgulhoso de ver o Felipe, meu ex-aluno, né? Hoje em dia, meu colega de sala, ele opera numa sala e eu na outra, no mesmo dia, então a gente bate muito papo ali na quarta-feira de manhã, e realmente é muito gostoso ver um ex-aluno meu podendo operar a mãe, uma história bastante emocionante que vocês trazem aqui hoje. Eu queria deixar absolutamente livre o microfone para você e para o Hertal também, para dar um último papo, ou se quiser pode estender mais ainda, a gente tem tempo aí. O que você gostaria de falar a mais que a gente não abordou aqui, talvez? Eu quero agradecer, né, tanto ao Médicos de Olhos, né, também ao senhor como médico que orientou meu filho, e ele também que me operou, né, por eu hoje estar podendo ter essa qualidade melhor de vida, né, que essa cirurgia nos oferece, né. E acho que Curitiba é uma referência, né, em oftalmologia aqui. E sempre que eu converso com minhas amigas, o dia que eu for operar, eu vou lá, eu vou para Curitiba. Então vamos ficar lá na casa de Felipe. Porque realmente aqui o Médicos de Olhos é um lugar que te dá todo um apoio, né, para você se sentir segura, de poder operar, como disse Felipe, tem todo aparelhagens necessárias, exames necessários, né? Então, para mim, eu não tive medo, não tive insegurança, como o senhor disse, que é confiança, a palavra confiança, né? E eu não confiei não só no médico, como na formação dele, e também no Médicos de Olhos, né? Que tinha tudo para poder, a clínica, para poder dar esse apoio para a gente, né? Legal. E agradecer ao senhor essa oportunidade também para falar para as pessoas da importância dessa cirurgia quando ela é indicada, né? E que realmente melhora a qualidade de vida da gente. Então, a informação vale ouro, né? A informação real, do jeito que a gente está trazendo, sim, transparente, verdadeira, sim, né? Isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente tem muitas fontes de informação e nem sempre a gente tem essa qualidade que a gente está trazendo aqui, com essa transparência, sim, e uma informação fidedigna, real. Né? E ele faz questão de, toda vez que eu venho, para ver se está tudo certinho, mamãe, vamos lá ver se está tudo certinho, se precisa de alguma coisa. Tem que cuidar, né, da mãe, né? Claro, né? Isso aí. Muito obrigado. E eu que agradeço o senhor também de ter tido essa oportunidade aqui, de poder, né, falar o quanto foi bom para mim depois da cirurgia, né? Muito legal, muito obrigado por todas as suas palavras. Felipe, tuas últimas considerações. Então, já falamos isso muitas vezes, né, em aulas, né, que a gente às vezes dá junto. Primeiro, parabéns, doutora Milton, isso aqui é uma iniciativa muito importante mesmo, porque eu acho que é uma forma mais reta, mais direta, para você poder tentar trazer as informações com experiências de paciente, né, eu já assisti o outro episódio que nós tivemos aqui, e nós na medicina, a gente recentemente estava passando com uma história de um pediatra, né, que teve uma situação um pouco complicada e tudo mais, no ato médico dele. Nós estamos aqui para trazer a realidade, né? A cirurgia é uma cirurgia que tem excelentes resultados, a gente busca ter a melhor capacitação para entregar isso. A gente pode ter circunstâncias onde a gente não consegue dar essa independência dos óculos, que foi o caso do meu pai. Meu pai ainda precisa de óculos, mas o objetivo de tudo isso é tentar fazer com que a visão da pessoa melhore, enxergar o mundo de uma forma melhor, né? A gente chega numa certa idade, minha mãe não gosta que fale idade, eu não vou falar, pode ficar tranquila, mas assim, a gente vê que os nossos pacientes depois dos 60 anos parece que estão muito mais ativos, porque eles já têm uma base financeira boa, já estão se programando bem, se programaram para a vida e estão querendo realmente agora curtir a vida. E aí começam a ter dificuldade de enxergar, né? A pessoa vai viajar, esquece os óculos ou perde os óculos numa viagem, como é que vai se virar, né? Então, assim, trazer independência dos óculos é uma coisa que a gente
não é tão periférico assim uma cirurgia. Claro que devolver a visão e se precisar de um óculos, ok, mas se a gente puder fazer a cirurgia e combinar as duas coisas, a gente está entregando muita qualidade de vida para os pacientes, né? Eu brinco sempre com, às vezes, né, chega uma pessoa como minha mãe super ativa, né? Olha, minha mãe daqui a pouco não, daqui a um tempo, um bom tempo, algumas décadas, vai fazer 90 anos, se Deus quiser, 100 anos. E ela talvez vai ter dificuldade para se locomover, acordar de noite, querer pegar um copo d'água e não enxergar se tem um sapato no chão. Perfeito. Eu fico preocupado com isso. Então, se a pessoa abrir os olhos e conseguir ir na geladeira à noite, pegar um copo d'água e voltar, sem precisar de um óculos, sem ter que caçar, sem ficar preocupado se tem, às vezes, um tapete dobrado no chão, para mim isso é muito importante, vai evitar que ela tenha uma queda e talvez a gente tenha um desfecho ruim. Então, assim, tirar os óculos é legal, a gente busca, a gente é incessante com essa busca em todos os congressos que a gente está buscando, na verdade, cada vez mais ser mais perfeito nas escolhas das lentes que a gente coloca, nas lentes que a gente coloca dentro do olho. Mas somos humanos, nem sempre conseguimos, né? Mas a gente com certeza está buscando entregar o melhor resultado para o paciente sempre. Isso que é importante. Perfeito. Eu acho que a colocação de vocês foi maravilhosa para ilustrar o propósito da nossa conversa aqui. Realmente, a gente quer trazer informação e promover a qualidade de vida, né? A visão é muito importante e a qualidade de vida que a gente pode promover com essa cirurgia eu acho fantástica. Eu acho que realmente a gente hoje, vocês estão de parabéns porque vocês colaboraram muito com a sociedade, com a informação adequada. Eu quero agradecer de coração, Rita, por você ter vindo hoje aqui. Ertal também, parabéns pela cirurgia, que ficou tão linda. E, enfim, Médicos de Olhos S.A. está à disposição de todos vocês e estamos aqui para poder informá-los melhor. Muito obrigado pela atenção de todos.